Olá, Ideli, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado da tua disponibilidade, da gente estar batendo esse papo aqui sobre o seu trabalho, sobre o seu caminho profissional, sobre as constelações familiares e o caminho que você está desenvolvendo em relação às histórias, né? E de como que as pessoas podem se beneficiar dessa fusão que você está fazendo entre o pensamento sistêmico e o contar as histórias no sentido do autoconhecimento. Seja bem-vinda, é um prazer estar aqui com você. Eu é que me sinto assim, com esse prazer de estar aqui com vocês, né, que eu gosto tanto e que me ajudou tanto nessa formação, nesse olhar sistêmico, né? Então, fala um pouquinho para a gente como foi esse seu caminho dentro do olhar sistêmico e a sua chegada aqui no Instituto Conexão Sistêmica. Como foi isso para você? Bom, eu de formação eu sou psicóloga e durante muitos anos eu fui uma das diretoras do Instituto Pichon Rivière de São Paulo, que formava coordenadores de grupos, na época, né, chamava coordenadores de grupos, ou facilitadores de processo grupal, e eu fui professora da GV, e fui sempre assim, magiando com essas histórias, elas sempre me acompanharam. E dentro disso eu fui caminhando pelas histórias e fui fazendo a minha formação também, primeira com o Renato Bertatti, né? É um professor maravilhoso, maravilhoso. Bárbara, eu amo de paixão o Budinha. Eu também. E depois eu fui, uma amiga minha falou de vocês, eu comecei a ir lá na Liberdade, né? Tinha a Úrsula, a... Como que é? A Unibaxa. Unibaxa. E eu achava demais, né? Assim, e isso foi assim, me trazendo um estilo interessante e eu fui achando o meu estilo, eu fui me identificando, né? E depois fiz a formação com você, com o Oswaldo e outros módulos, né? Então isso foi me tirando de uma visão sistêmica e expandindo essa visão, né? E aí eu fui unindo isso com minha formação em arte-terapia e dentro da arte narrativa, né, que é a contação de histórias, né. Eu fiz durante muito tempo ateliê terapêutico com a Alessandra Giordano e fiz a formação de contadores de histórias lá no SEDES com a Alessandra Giordano, mas eu desde criança, eu era contadora, só que eu não sabia, né? Eu fui descobrindo. E descobri quando eu li o livro da Clarissa Píncolas Estés, falei, nossa, eu sou contadora de história, não sabia. E daí, a partir daí, eu fui procurar, assim, aprofundar isso e cair no SEDES com a Alessandra Giordano e desenvolvemos um trabalho bem bacana e somos amigas hoje, né? Muito amigas, amiga e irmã. E foi assim que eu cheguei aqui. Entendo. E de que forma que você uniu esses dois caminhos? A contadora de história e o pensamento sistêmico. Porque as histórias, né? Eu falei assim, nossa, mas tem muito a ver com essa problemática sistêmica também, né? Se você tem esse olhar. E aí eu comecei a fazer um curso, me procurar para dar um curso de formação de contadores de histórias. Aí eu me aventurei. E foi muito interessante, porque eu falei assim, então eu vou contar a história e no fim eu vou fazer movimentos sistêmicos com os personagens, mas só que eu não quero saber o que se passa terapeuticamente com cada uma das participantes, das alunas, entre aspas, né? Mas que elas se aprofundem na história. Por quê? O contador de histórias, ele entra na história, nos personagens, você vai, assim,
parte da visão que a história, cada personagem é uma parte sua. Então, você pega cada personagem, você vê assim, quais são as qualidades, características, virtudes e defeitos. É um aspecto da sua personalidade, é isso que você quer dizer? É um aspecto da sua personalidade. E você vai assim identificando em cada personagem características, aspectos, defeitos, qualidades, e você escolhe uma, depois que você identificou. E você reconta a história, não falando assim, o rei, falando assim, a minha parte poderosa, suponhamos, e se é a bruxa, a minha parte egoísta, a minha parte venenosa. Então, você reconta a história com estas partes. E aí você tem uma visão completamente diferente daquela história, né? Você vai aprofundando símbolos e tal. E aí, eu contava a história, mas eu fazia assim, eu contava um pedaço, parava, me contem um pouco, mas vocês vão escrever o que está acontecendo com o corpo de vocês quando vocês ouvem a história até aqui. Às vezes eu pedia para desenhar do que foi dito até aqui, o que vocês desenhariam? Daí continuava mais um pedaço, né? Eu já dividia antes, mais ou menos, a história. E assim, quando chegava no fim, elas tinham assim, um desenho da história e elas iam se apropriando mais claramente do que aquela história provocou no corpo delas, né? Ponto. Aí, por exemplo, uma das histórias, que é do Iraque, e que é uma pessoa filha de um celeiro, um homem que vende selas de cavalo, e que se casa com o sultão, porque ela é muito inteligente, e ele coloca alguns enigmas para ela, ela resolve, enfim. Se casa com ele, no dia do casamento, ele vai embora para a guerra. Aí ela pega o exército e vai até ele, só que ela se coloca como homem que vai falar com ele, ganha o jogo de xadrez e fala, olha, em vez desse prêmio, eu tenho uma escrava virgem. Se você quiser, pode passar a noite com ela. Ela vai, se transforma toda e vai até ele. Isso vem acontecendo umas 3 vezes. E em cada vez ela tem um filho e ela pega algo dele, né? Ou é um turbante, ela ganha no jogo de xadrez um turbante, e quando ele vai se recuperar disso que ele perdeu, é que ela oferece a escrava. Cada vez ela oferece como uma característica escrava que é ela mesma. E daí, no fim, ele volta e fala que vai se casar com uma princesa, e ela, no dia do casamento, vai com as 3 crianças. Só aí ele se dá conta que ela era ela. Não é? Então, eu pego essa primeira personagem, que é a personagem principal, que as meninas se identificam com ela, né? Como, né? Feminista, então acaba comigo, quando ouve primeiramente a história. E aí, assim, qual característica que ela tem? Qual é o desafio dela? Então, alguém fica como esta pessoa, né, que está a ouvinte da história, outra fica como o desafio e outra fica como a solução. Então, ela vai pensar num desafio da vida dela e como que aquela característica está embrenhada nesse desafio. E o que essa solução dá de resposta para ela? O que esse desafio fala para ela? Então, ela vai reconstituindo a história, mas uma história que tem a ver com a própria história dela. Então, você montou uma estrutura de constelação diante da história, né? Que é o desafio, que é a solução, né? Então, você montou uma estrutura de constelação. Uma estrutura. E depois de tudo isso, daí tem o desenho final.
né? Então, o que aquela história diz para ela e como que eu desenho a produção. Então, dessa maneira, eu fui criando essa intersecção, né, de história, estrutura sistêmica, eu chamei de movimento sistêmico, né? E foi muito interessante, porque elas foram descobrindo, assim, até fui recuperar as avaliações, né? Foram descobrindo, assim, o poder, a força delas, como que elas recebem, porque eram mulheres, todas meninas, né? Como que elas recebem informações sobre educação com mulher, e elas não percebem que elas vão reeditando. Então, como que essa apropriação da história, de várias maneiras, foi dando essa força e essa segurança para enfrentar os desafios. Porque as histórias também falam de mulheres sofridas, mas que acharam uma solução para viver o bem ou o mal e transformar o desafio, né? Então, eu trabalhei com algumas histórias, a princesa que foi educada como homem, né? A donzela sem mãos, o violino cigano, e daí nós fomos entrando nas histórias, vendo os personagens, vendo todo esse enredo, e depois elas aprenderam a contar a história, né? Porque a história, você vai trabalhando símbolos, você vai trabalhando as relações, o contexto. Então, é muito envolvente esse trabalho, é muito gostoso, sabe? É muito bonito. E as pessoas se apaixonam, eu gosto, né? E depois eu fiz um curso na pandemia, no ano passado. Eu falei assim, gente, eu preciso oferecer alguma coisa. Daí eu ofereci um curso de 3 encontros de 1h30, que era o reconhecimento de si mesma e o triunfo, não é? E aí eu trabalhei com uma estrutura que era assim. Primeiro, eram as palavras germinadoras. Então, como eu tenho esse pé na transdisciplinaridade, no Centro de Educação Transdisciplinar, né, que também eu não falei na minha apresentação, mas é uma das minhas grandes formações que se aprende fazendo, nós trabalhamos muito com arte. Então, as palavras germinadoras eram baseadas em algum poema ou algum pensamento. Como eu tinha passado pelo Nepal, eu tinha o Dharma Cards, né, que são cartas budistas. Então, fui traduzindo e achei que tinha muito a ver, né? Então, começava com as palavras germinadoras. Depois das palavras germinadoras, eu dava uma prática breve de meditação. Então, para quê? Né? Eu dava para preparar para esse sentir mais refinado, para aprimorar a intuição, os canais receptivos mais finos. E eu falava por quê, né? Que ela começaria com um sino, terminaria com um sino também, né? E que elas seriam 5 respirações profundas. Inspira pelo nariz, solta pela boca, não é? A novelinha, que é para ficar... Então, e de que forma você foi incluindo nisso o pensamento sistêmico? Eu fui incluindo assim, dentro disso, depois dessa palavra prática breve de meditação, daí tinha os bons votos. Você, se desejar bons votos, geralmente eu falava quais eram os bons votos e as pessoas iam repetindo internamente, e eu falava assim, olha, perceba o que isso provoca no seu corpo. Porque é importante você saber o tom da palavra e a intenção, e o que acontece quando a palavra entra em você. E aí eu começava a contar a história, né, e falar o porquê da história. A história é cheia de metáforas, cheia de símbolos. E esses símbolos nos acompanham nos sonhos, não é? Então, quando a gente entra em contato com esses símbolos, então a gente entra lá em contato com o inconsciente. A linguagem do inconsciente é simbólica, né? E pedia para anotar.
Quais eram os pontos importantes? Depois disso, tinham as perguntas instigadoras. As perguntas instigadoras eram para abrir a história. Então, uma história que eu começo é o mascate. Ou seja, ele sempre ouve que ele tem que ir para uma determinada cidade e ele não sabe, ele está sempre procurando alguma coisa, ele não sabe, e daí ele vai até lá e lá e fala assim, mas por que eu estou aqui? O cara fala assim, olha, é que eu ouvi um sonho, né? E daí ele se encontra com o cara, um comerciante, e ele fala, olha, eu vim para essa cidade aqui porque eu ouvi um sonho. Eu falei assim, que coisa besta isso. Porque se eu fosse ouvir os meus sonhos, eu também ia para tal cidade, que era a cidade do mascate, e tinha uma casa com uma macieira, que era a casa do mascate com a macieira, e tinha um tesouro lá dentro. Então ele nem escuta o resto, volta para casa, e daí ele vê que o tesouro estava sempre na casa dele. Então, como é que ele não percebeu isso? Né? E daí ele divide o tesouro com a comunidade, com um pouco com ele, enfim. Mas qual é o seu sonho? Onde está o seu sonho? Né? Essa é a pergunta. E depois disso, né, a história, eu falo que a história provocou desconfortos em você. Ela provoca insights. Quais? Ou não, né? O que aconteceu nesses momentos? Quais foram as suas sensações quando você ouviu essa história? E se a gente traçar uma linha de mudança dos personagens da história, o que para você foi um marco de mudança? O que a provocou? O que possibilitou os personagens, né? O que aparece e o que se mostra. O que aparece não necessariamente é o que se mostra. Que tesouros estavam escondidos, né? E o teu tesouro revelou, né? E aí, em seguida, eu trabalho com o exercício sistêmico circular, aquele que você falou lá, né? E daí eu ponho o eu em relação ao sonho, a sua essência, e vou parte por parte, né? Vou perguntando, olha, veja o que acontece, não é? Em seguida, eu coloco a clareza, o que acontece? A força de ação, o que acontece? O obstáculo, o que acontece? Coloco a força ancestral, o que acontece? A força espiritual, o que acontece? E aí eles vão falando assim desse conjunto, o que vai mudando. Então, a força ancestral, para muitos, tem um peso nos ombros, a força espiritual alivia. E com isso, eles vão tendo assim, um instrumento para lidar melhor com o dia a dia. Então, por meio da história. Em seguida, um compartilhamento das experiências e, por último, uma expressão com imagem. Isso numa hora e meia, num grupo, tinha que trabalhar, né? Então, muitas vezes, a expressão com a imagem ficava para eles fazerem posteriormente. E você tem relatos da continuidade disso na vida da pessoa? Assim, alguém falou para você o nível de mudança que isso gerou? Você tem algum compartilhamento dessas alunas? Eu pedi para fazer compartilhamento e algumas falaram que ficaram mais relaxadas, que o corpo mostrou caminhos que ela precisava conhecer. Outra fala que ela passou a achar que a vida é bela, porque um dos votos era eu me aprecio, aprecio ao meu redor e que a minha vida seja bela, né? Um dos votos. Outra diz que através desse exercício sistêmico circular, ela pode entrar em contato com sensações do corpo e sentimentos. E nessa reflexão e transformação, podemos encontrar força e segurança, desenvolver nossa criatividade,
observar que tudo está dentro de nós. Outros falam que é um despertar e que usá-la sempre que precisasse, né, essa força espiritual aliviava o peso. Então, foi basicamente isso, né? Então, né, Ideli, eu acho que o autoconhecimento, essa semana eu até pus uma frase lá no meu Instagram, né, que um dos maiores poderes que nós temos é o equilíbrio dos nossos impulsos, né? A gente conseguir lidar com os nossos impulsos. E, para isso, o autoconhecimento, ele é fundamental, né? Então, esse caminho que você está desenvolvendo de percepção em grupo, através das histórias, né? Tocando cada parte, cada aspecto, cada impulso, instinto, né? Eu acho que isso é muito rico e deve ter gerado muitos movimentos. Muito bonito esse trabalho. Eu espero que você continue com esses grupos, que você consiga ter a força de reunir as pessoas para fazer isso através das histórias. Eu acho que é uma forma, ao mesmo tempo que lúdica, profunda, porque toca nos arquétipos. As histórias são arquétipos da humanidade, né? Então, todo mundo tem um pedaço daquilo, ou conhece aquilo de alguma forma dentro da sua própria história familiar, né? Todos os arquétipos têm dentro do nosso sistema familiar. Um é amarelo, outro é vermelho, outro é azul, mas no fundo temos muitos arquétipos dentro do nosso sistema. E esse caminho que você desenvolveu, por isso que eu achei muito interessante, é exatamente isso, traz essa consciência e a possibilidade de reconhecer no corpo a força desses arquétipos dentro da gente, porque às vezes a gente não tem nem ideia que aquilo está atuando, influenciando, ou que aquilo está te guiando, né? No fundo é isso, né? Essas forças nos guiam inconscientemente. Então, eu sinto que esse trabalho que você está fazendo no pensamento circular ou sistêmico é um caminho de percepção, de consciência, e é um instrumento, é uma ferramenta. É um instrumento. Esse saborear a história, né, e perceber como é que ela entra e qual é a linguagem dela para você, né? Acho que é muito útil, né, no dia a dia. E vem de uma maneira mais leve, né? Vem de uma maneira... Não quer dizer que não seja profunda e que não quebre, né, as couraças, né? É interessante, é uma experimentação, né? Bem autoral. E você tem alguns vídeos? Você tem canal de YouTube, Deli? Ou você passa os links? E Instagram, onde eu contei histórias, né? Eu fiquei um tempo histórias e com essas perguntas instigadoras em cima das histórias, né? Entendo. Então, no final do vídeo, a gente coloca aqui todos os seus endereços, e aí quem tiver interesse pode estar entrando lá no teu Insta, no teu canal, assistindo, vendo como é, ou até mesmo entrando em contato com você para poder fazer parte de um dos seus grupos. Deli, espero que isso continue, que isso seja uma semente de algo muito profundo. Eu também estou aqui lembrando que você fez também um trabalho com as constelações dentro de um presídio feminino, né? Você passou um ano... Esse pensamento sistêmico, né? Sistêmico, transdisciplinar, e daí eu juntei tudo assim para dentro de um workshop com arte, enfim, foi um trabalho bem bonito, assim. Eu vou apresentar esse trabalho no Congresso de Transdisciplinaridade, sob essa perspectiva artística, né? Que lindo. Meu amor, boa sorte. É um orgulho ter você aqui de aluna do Instituto, que está aqui junto com a gente. Continue estudando. Você está fazendo aqui os nossos cursos nesse momento, está fazendo a minha especialização nesse momento. É um orgulho ver você com esses grupos, com essa ideia, com esse caminho. É muito bonito. Eu acho isso... porque, assim...
assim, existem muitos caminhos, e cada um se identifica com uma forma. Não existe uma forma para todo mundo. Isso não existe. O que funciona para você não funciona para mim e vice-versa. Então, quanto mais caminhos do pensamento sistêmico se abrirem, mais pessoas vão poder se beneficiar dele. Porque para cada um, a pessoa se identifica e se sente confortável de alguma forma. Verdade. Ok? Obrigado, meu amor. Obrigado, boa sorte, que esse trabalho continue e germine. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Beijo. Tudo de bom. Tchau. Tchau.